Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 28 de outubro de 2021, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quinto amanhã a nossa grade está bem fraca comparado aos outros dias, né? Vão ser pouquíssimos jogos, então acredito que esse vídeo vai ser bem rapidinho. Eu não sei se vocês viram no vídeo ontem, eu deixei um link da Betfair com um bônus. O que acontece? Agora, através do Netuno, eu consigo promoções da Betfair, então sempre que tiver uma promoção legal, eu vou estar deixando o link aqui para novos usuários. Em breve também vou estar fazendo um vídeo, acredito que até o final de semana eu vou fazer um vídeo ensinando como mexer na Betfair, tanto no modo Exchange da bolsa, como também no modo casa de aposta, que é onde faz as múltiplas. Passando rapidamente sobre ontem, aproveitar que a gente está com tempo. Pô, ontem só o Villarreal rachou a cara. O Villarreal conseguiu empatar com o Cádiz quando ele forçou ali no final. Ele ganhou. Só que assim, ontem, cara, foi um dia que deu tudo errado pro Villarreal. A bola não entrava. Quando a bola entrava, o juiz impedia. Ele anulou 2 gols no primeiro tempo. E tudo que o Cádiz fazia dava certo. O Cádiz chegou 3 vezes. As 3 vezes saíram gol. Antes o Cádiz tinha feito 2 gols em 7 jogos. Isso faz parte do futebol. Detalhe interessante para ontem foi os 2 jogos que estavam precificados como under e a gente conseguiu pegar os 2 gols, tá? Falei para vocês, momento de desespero, assim que saísse um gol, provavelmente saía outro, foi o que aconteceu. Assim que saiu um gol, rapidamente saiu outro, aí o jogo ficou por isso mesmo. Só que o mais de gol e meio bateu bem com uma odd boa. Então já vamos para amanhã. Primeiro jogo que eu tenho aqui, às 3h45 da tarde, pelo Campeonato Italiano, eu tenho o Napoli enfrentando o Bolonha. São 2 equipes que vivem momentos distintos. Se a gente olhar aqui a classificação, o Napoli em 9 jogos ganhou 8, empatou 1, ainda não perdeu. Ele foi ultrapassado pelo Milan, que venceu ontem de 1-0. O Napoli, interessantemente, em 9 jogos fez 19 gols e sofreu apenas 3, está com uma defesa muito forte. E vai pegar o Bolonha, que é um time bem mediano aqui, é o mediano para baixo. 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, fez 15 gols, sofreu 19, é um time bem over porque sofre bastante gols. Vamos dar uma olhada no histórico. Dos últimos 10 jogos entre as 2 equipes, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7, em 6 ambas marcam. O Napoli não perde para o Bolonha há 3 partidas consecutivas e dos últimos 5, em 4, venceu o primeiro tempo. Detalhe interessante também que o Bolonha vem sofrendo gols do Napoli há 17 partidas consecutivas. Vamos lá, o Napoli, eu não vou contar isso aqui, esses 4 jogos de vencibilidade, porque acaba envolvendo o jogo da Liga Europa, tá bom? Só que se a gente olhar no Campeonato Italiano, que é onde ele vai jogar, ele está invicto. E está a 3 jogos sem sofrer gols. O Bolonha dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 5 ambas marcam. Então, tropa, é o seguinte, acredito nessa vitória da Napoli, pelo que a Napoli está jogando essa temporada, tá voando, tá jogando em casa, tem tudo para ganhar e até para vencer bem, tá bom? Eu cravo essa vitória seca. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, dá para explorar um handicap asiático -1 também, tá bom? Se você não sabe o que é handicap, vou deixar aqui. No caso aqui, a gente estaria buscando 2 gols de diferença. Uma outra coisa que você pode ficar, que é um pouco mais tranquilo, que é o mercado de gols. Se quiser explorar o mar de gol e meio, é safe do Mundo Bet, ou então, para quem é bastante ousado, o mais de 2 gols e meio também. O problema, cara, é que o Napoli tem uns jogos que o ataque não funciona, tá? E perde gol pra caramba, acaba ganhando de 1-0 ali no sacrifício. Inclusive, tiveram uns 2 jogos aí que a gente sofreu com o Napoli. Porém, acredito que amanhã tem tudo para ele ganhar e vencer bem. Crava essa vitória. Placar para mim, 2-0 para o Napoli. 4h30 da tarde, pela La Liga, a Liga Espanhola, temos o Atlético de Madrid, atual campeão que não tem jogado bem, enfrentando o Levante, que está muito mal na competição. Se a gente olhar aqui essa classificação, o Atlético, em 9 jogos, ganhou 5, empatou 3, perdeu 1. Por mais que ele tenha perdido só 1, ele está empatando bastante, tá? Tá com uma campanha bem inferior à que ele fez na temporada passada. Em 9 jogos, fez 13 gols, sofreu 8. Vai enfrentar o Levante, que em 10 jogos não venceu nenhum, empatou 5 e perdeu 5, fez 9 gols, tomou 18. É um time que sofre bastante gols também. Vamos dar uma olhada no histórico. O Levante não vence há 11 partidas. Das últimas 8 em 6, ele foi uma equipe under, teve menos do que 3 gols em suas partidas. Seguinte, tropa, para esta partida aqui, eu acredito que o Atlético não deva perder esse jogo, tá bom? No máximo aqui empatar, por isso dá para cravar um Atlético empate anula. Analisando que o Levante ainda não venceu na competição, tem um time bem mais fraco, o Atlético só perdeu uma, embora não esteja jogando bem.
acredito ser difícil. Pode até não ganhar, só que perder acredito ser difícil. Há o risco dessa partida aqui, porque o Campeonato Espanhol, essa temporada, está muito nivelado por baixo. Eu tenho o Barcelona que está muito mal, eu tenho o Villarreal que está muito mal, eu tenho o Atlético de Madrid que não está jogando bem, eu tenho o Sevilla que, embora esteja vencendo, também não está jogando bem, e eu tenho o Real que dos times é o que está jogando melhor, porém um time que está com muito problema defensivo. Quase toda partida do Real toma um gol, ele se complica, então tá difícil, tá? Entrar no mercado de resultados do Campeonato Espanhol, principalmente fora de casa. Só que como eu tenho uma grade muito fraca amanhã e como eu tenho um Levante que é muito fraco também, eu exploro sim esse jogo do Atlético de Madrid, só que sempre com o empate. Placar para mim 2-1 para o Atlético. Eu acho que o Atlético vai dar uma complicada nesse jogo aqui, mas ele deve vencer. 7 horas da noite pelo Brasileirão, temos o Red Bull Bragantino contra o Sport. Se a gente olhar o Bragantino, ele tá bem, ó. Ele tá até mais partidas invicto, eu vou dar uma olhada depois. E eu tenho o Sport que deu uma respirada ali, chegou a jogar bem contra alguns times, venceu do Corinthians, só que depois já deu uma caída novamente. Ah, mas dificultou contra o Palmeiras? Dificultou entre aspas, tá? Quem viu o jogo viu que o Palmeiras amassou o jogo inteiro, só que o Palmeiras tem um ataque muito fraco, tá? Com relação a fazer gol. É um time que cria muita jogada, só que peca muito na hora de ter alguém ali, para alguém finalizador mesmo, tá? Que não tem. E o Sport conseguiu fazer um gol com 4 minutos e tentou ficar segurando isso aí até o final do jogo. Vamos lá, o Bragantino é o 5º colocado, é um time que está muito bem, apesar de empatar bastante. São 11 vitórias, 13 empates e 4 derrotas. Acabou de vencer o São Paulo no Clássico, fez 44 gols, sofreu 32. E eu tenho o Sport que está ali na zona do rebaixamento, com 28 jogos, 6 vitórias, 9 empates, 13 derrotas. Detalhe que o Sport é o pior ataque da competição. Em 28 jogos fez apenas 15 gols e sofreu 24. É um time bastante under, tá bom? O Bragantino aqui, o interesse dele, o Sport a gente já sabe que é fugir do rebaixamento. E ele está a 2 pontos do Juventude, que é o primeiro fora da zona. Porém, tem o Santos aqui, que está na frente dele, tem um jogo a menos também. E eu tenho o Bragantino, que basicamente briga aqui pelo G6, que é a vaga direta na Libertadores. Lembrando que o Bragantino está na final da Sul-Americana, ele pode conseguir essa vaga pela Sul-Americana. E também o fato de quanto mais subir aqui, né, mais é a premiação em dinheiro, para poder ter um investimento melhor. Então, se o Bragantino, que está a 3 pontos do Palmeiras, terminar segundo, ele ia ganhar um valor bem significativo também. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos do que 3 gols. O Bragantino não perde a 3 partidas para o Sport e não sofre gol do Sport a 3 partidas também. O Bragantino vem de 8 jogos de invencibilidade, foi o que eu falei, tinha mais de 5. O problema é que o Bragantino chegou a empatar bastante. Os últimos 9 jogos do Braga, em 7 foram ambas marcam. Vitória não ganha 3 partidas e é isso. Ah, detalhe interessante que as 2 últimas partidas entre elas foram 0-0. Tropa, o Bragantino tem um time melhor, tá jogando em casa e eu consigo cravar essa vitória. O problema é que eu prefiro entrar com empate anula. Porque é Campeonato Brasileiro, tá bom? Porque tudo pode acontecer. O Sport, tecnicamente, ele tem um desespero ali. Eu não vou falar que ele tem mais interesse que o Bragantino, mas a motivação dele é maior de ganhar essa partida aqui, tá bom? Eu não acredito que o Bragantino deva perder para o Sport. Eu acho até que o Sport é capaz de nem fazer gol nesse jogo. Mas eu prefiro entrar com um empatezinho só para ficar safe, só porque Campeonato Brasileiro também é foda, tá bom? Então eu vou com o Bragantino empate anula. Se você tem muita confiança no Bragantino, dá para ir na vitória seca. Eu acredito que o Bragantino tem tudo para vencer esse jogo aqui. Se forçar bem o jogo, dá para vencer. E eu cravo aqui 1-0 para o Braga. Eu vou cravar só 1-0, tá bom? Pode ser que esse jogo tenha bastante gols, apesar do Sport ser um time under, pelo fato do desespero, tá bom? O Bragantino faz um gol, de repente o Sport se lança, acaba levando mais, porque o time do Bragantino é muito bom. Só que eu ainda prefiro ficar nesse mercado de resultados e o placar para mim 1-0. 9h30 da noite, eu tenho a Série B, eu tenho uns jogos aqui que podem ser interessantes, podem não ser, são jogos arriscados. Vou comentar um outro jogo também da tarde, tá bom? Agora eu vou no mais arriscado. Eu tenho o Náutico e eu tenho um Brasil de Pelotas. Tecnicamente, o Náutico não perde esse jogo, porque o time do Brasil de Pelotas é muito fraco, o time tem muita dificuldade para conseguir vencer alguém. O que me pega é o seguinte, tropa, vamos lá. O Brasil de Pelotas, em 31 jogos, ele só venceu 3. Tá muito fraco o time, muito mal, infelizmente vai cair para a terceira divisão. E o Náutico, o que me pega no Náutico é o interesse dele na partida, porque ele está muito longe do 4º colocado, que é o Goiás. Porém, existe essa chance, ainda faltam 7 rodadas, no caso para ele faltam 7 rodadas. Se ele ganhar os 7 jogos e mantiver ali o time de cima tropeçando, ele vai conseguir subir.
Então, se ele tem realmente esperança de subir e forçar esse jogo, ele não perde para o Brasil de Pelotas. O problema é se ele jogar meio que não dá mais, sabe? Não dá mais, o Brasil de Pelotas também não está tão interessado, porque já está rebaixado. Eu fico receoso, tá bom? Vocês podem falar, não, é impossível, o Náutico ele vai jogar em cima, ele vai jogar para subir, tem chance. Pode ser, pô, só que quando envolve dinheiro, Christian, fico um pouco receoso com essas coisas, tá bom? Tanto que eu sou muito chato com o negócio de Copa, falo pra vocês igual ontem o Chelsea poupou todo mundo, praticamente todo mundo. Empatou o jogo, poderia ter perdido, até chegou a jogar bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo ele teve oportunidade de perder o jogo, acabou ganhando nos pênaltis e jogo de Copa eu não faço. Igual o jogo eu também falei do Schalke, pô, jogo de Copa é foda, mano. Tá, mas vamos lá, eu sou chato com isso, mas vamos aqui ao que interessa. Dos últimos 7 jogos em 5, quando as duas equipes se enfrentam, o confronto foi under, menos 3 gols, até porque o ataque do Brasil de Pelotas é muito fraco. Brasil de Pelotas, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. Náutico não perde a 4 partidas, porém vem sofrendo gols a 11, e das últimas 5, em todas as 5 a gente teve pelo menos 3 gols, e 5 também foram ambas marcas. O Náutico jogou bem contra o Vasco, tá? O Náutico merecia vencer o Vasco. O Vasco fez aqueles 2 gols que o Náutico deu o gol pro Vasco. E assim, cara, se o Náutico realmente estiver empenhado nesse jogo, vocês acreditam nisso? Vocês têm fé? Tá pensando em me criticar, só acredita? Eu acredito que o Náutico não perde esse jogo aqui, dá pra ir com o Náutico empate a nulo, tá? Até se o Náutico for desinteressado, como pode ir, assim, talvez, né, tem esse pequeno risco, pô, tem que se esforçar muito pra perder pro Brasil de Pelotas, mano. Na moral, dá pra ir com esse empate a nulo assim e 2-0 Náutico ou até 1-0. Tendência de ter poucos gols, porque o ataque do Brasil de Pelotas realmente é muito fraco. Eu tenho um jogo aqui também, nesse caso o interesse ele já é muito mais baixo, que é o do Cruzeiro contra o Remo, também às 9h30 da noite. Embora o Cruzeiro tenha um time melhor, o Cruzeiro seja favorito, cara, o Cruzeiro, pô, se eu tô achando difícil pro Náutico que tá 45, imagina o Cruzeiro que tá com 39. O interesse deles aqui pode ser por fugir de vez da zona do rebaixamento, analisando que o Londrina tem 32 pontos. Aí pro Cruzeiro já dá 7, eu acho muito difícil conseguir sair no final, até porque essas equipes de baixo, elas têm tendência a tropeçar, né, a perder, não digo nem tropeço, mas perder a maioria dos jogos. É diferente quando a gente analisa uma equipe que tá bem, uma equipe que tá lá em cima, que a gente visualiza que ela vai vencer. Nesse caso aqui, cara, se realmente há um interesse do Cruzeiro em escapar da zona do rebaixamento, subir não dá, tá? Subir não dá. Ele vence esse jogo. O problema é que pode ser que ele jogue cumprindo tabela também. E o Remo é a mesma situação. Eu posso ter um jogo merda, eu posso ter um jogo 0-0. Então eu prefiro ficar de fora desse jogo, tá bom? Dos últimos 10 jogos em 8, a gente teve menos que 3 gols. O Remo, dos últimos 8 jogos em 6, a gente teve menos 3 gols também. Se eu fosse arriscar alguma coisa aqui, talvez explorar no mercado de menos gols, dá para explorar um Cruzeiro empate anula? Dá, só que eu não gosto de entrar em jogo que eu não vejo muito interesse da equipe, tá bom? Pode ser que vocês saibam de alguma coisa que eu realmente não saiba, só que eu não vejo tanto interesse do Cruzeiro nessa partida e eu prefiro ficar de fora, mesmo acreditando que o Cruzeiro tem tudo para vencer. Até porque se a gente olhar o Remo não vence há pelo menos 5 partidas e vem de 3 derrotas seguidas. Só que o meu dinheiro não vale esse tipo de interesse. E eu tenho um jogo aqui, falando em interesse, que é o jogo do... Procurei aqui e achei. 2 horas da tarde, no Campeonato Sueco. Vou voltar, tá? Porque como é um jogo que é perigoso, eu não queria começar o vídeo com um jogo perigoso. Porque, sei lá, tipo, quem vem novo pode até achar que não tem credibilidade. Então eu prefiro falar jogos que eu tenho mais confiança, mais autoridade. E agora eu vou explicar um jogo que é muito perigoso, porém muito interessante também, pela ótica que a gente tem. É o jogo do Djurgården contra o Göteborg. Por que esse jogo é interessante? O Djurgården, ele é nada mais nada menos do que o líder do campeonato sueco, faltando 6 rodadas. Vai ter um jogo hoje, eu tô gravando antes do jogo, vai ter um jogo entre o segundo e o terceiro lugar do Malmö do AIK. Dependendo desse resultado aqui, uma vitória do Djurgården pode colocar ele muito próximo do título, entendeu? E de qualquer forma ele não pode perder esse jogo aqui, porque em qualquer tipo de resultado ele é ultrapassado se ele perder. O Malmö se ganhar pode ir a 48, o AIK se empatar ele vai para 48, aí ele já deixa de depender apenas dele. E por que ele é tão interessante assim? Porque o Göteborg, ele tem 2 pontos na frente do time que está aqui em 14º, que é o time que vai fazer uma repescagem para ver se vai cair ou não. Para quem não sabe, alguns campeonatos europeus têm isso. Nesse caso aqui, tem 2 times que caem direto nesse campeonato e o antepenúltimo ele joga contra o terceiro colocado da segunda divisão. Vão fazer um mata-mata entre eles para ver quem vai ficar e quem vai cair ou subir no caso. Então é o seguinte, analisando que eu tenho um time aqui que está desesperado também para não cair, e eu tenho um time que está desesperado para ganhar, para ser campeão, uma partida que interessa bastante, dá sim para a gente buscar o mercado de gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Djurgården não perde para o Göteborg pelo menos 10 partidas.
O Djurgården vem sofrendo gols a 3, dos últimos 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols, até porque o Djurgården tá nessa briga aí. Não, eu quero ser campeão, então ele tá indo por tudo ou nada, pô. E ele vai pegar um time que é bem mais fraco que ele, até porque ele tá brigando ali na zona do rebaixamento, e também é um time que tem interesse em pontuar. Dito isso, eu vou te falar, dá para explorar o mercado de mais de 1,5, tá pagando quase 1,30. Tá? Eu analisando que o Djurgården ele vai para cima, ele precisa buscar esse resultado, essa vitória enfrentando um time mais fraco, pode dar espaço para o contra-ataque. O Djurgården abrindo o placar por ser um time melhor, vai forçar o Göteborg a buscar esse empate. Pode ser que o Göteborg faça, pode ser que o Göteborg leva. Então pode sim ser um confronto aberto, tá bom? Esse jogo é arriscado porque eu tenho duas equipes inconstantes. Por mais que o Djurgården ele seja o líder, se a gente olhar aqui, ó, dos últimos 5 jogos, o Djurgården, ele ganhou 3, perdeu 2, e ele vinha de 2 derrotas antes de vencer esse último jogo. E eu tenho o Göteborg que vinha de 3 derrotas seguidas e de repente ganhou 2, entendeu? Analisando isso e analisando que é um campeonato sueco também, onde tudo pode acontecer, torna-se perigoso essa dupla chance no Djurgården, apesar de eu acreditar bastante que o Djurgården não perde essa partida, e pode tornar perigoso também o mercado de mais de 1,5, porque o jogo do turno foi 0-0. Mas, na moral, eu vejo sim um jogo aberto, um jogo título, reta final. Normalmente, né, pela experiência que eu tenho, são jogos bons pra gente ver gols, igual eu falei ontem dos jogos da Série B. Beleza? Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de quinta-feira. A gente não tem muito jogo, tá bom? Tentei explicar o melhor possível os jogos que eu tinha. Tem um jogo do Colo-Colo também. Calma aí, deixa eu voltar aqui, ó. Quem já saiu do vídeo vai perder essa aqui. Eu tenho o Colo-Colo, que é o melhor visitante da competição. Se eu botar aqui, ó. Ele em 13 jogos, ele perdeu apenas 1, ganhou 10, empatou 2. Ele vai pegar o Audax Italiano, tá? O Audax Italiano, se eu botar aqui na classificação, é o 3º lugar. Se ele quiser ainda sonhar com o título, ele tem que partir para cima do Colo-Colo, tá? Apesar de ser muito difícil aqui tirar esses pontos, faltando 6 rodadas, pô, cara, pode ser um bom jogo para o mercado de gols, tá bom? Até porque o Colo-Colo é um time bem over. Em 26 jogos, ele fez 45 gols e sofreu 22. E o margem de 1,5 nessa partida aqui tá pagando quase 1,30, tá bom? Se a gente olhar aqui, ó, dos últimos confrontos diretos, dos últimos 7 em 5, a gente teve ambas marcam. O Colo-Colo, 24 vitórias. O Colo-Colo é brabo, tá muito brabo nessa temporada aqui. Os últimos confrontos, o último confronto entre eles foi 1-1, aí teve 1-0, 2-1, 4-2, analisando que o Audax Italiano ele tem que tentar ganhar de qualquer jeito o líder, e ele deve ir para cima, e eu tenho um Colo-Colo que é melhor, que pode jogar em cima facilmente, porque tem um time melhor, ele pode explorar o erro do adversário também, e dá sim pra gente ver um margem de 1,5. Dá para explorar um dupla chance aqui, o empate anula pro Colo-Colo? Dá também pelo fato do Colo-Colo ser melhor. Só que como o jogo é fora de casa e o Audax não é um time de bobeira, eu prefiro ficar de fora, tá bom? Placar pra mim pra esse jogo aqui deve ser uns 2-1 pro Colo-Colo, mas 1,5 pra mim vem muito quente. Agora sim, fechamos. Não esqueça de fazer gestão de banca. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, pra amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória do Napoli contra o Bolonha. Tá jogando em casa, tá voando, tem tudo pra vencer e acredito que vai vencer. Segundo jogo, coloquei Bragantino empate anula, apesar de eu acreditar muito nessa vitória do Bragantino. O Bragantino empata bastante, o Sport também, então eu fico receoso e eu fui com um empatezinho anula, tá bom? E pra fechar, eu coloquei o Atlético de Madrid empate anula também, analisando que o Levante não venceu, só que empata bastante, o Atlético de Madrid tem empatado bastante também. Eu prefiro correr esse risco com empate, porém acredito ser bem favorito. Essa nossa tripla deu um total de 1,89 de odds, sempre próximo ali para dobrar o nosso investimento. Eu gosto sempre acima de 1,90, só que como a nossa grade está bem fraca, eu não posso me forçar muito, tá bom? Então eu cravo essa tripla aqui e, se Deus quiser, a gente vai ter dias melhores que a gente está tendo, sem zebra, sem expulsão. Por favor, pelo amor de Deus. Bora pra cima!